Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos queridos e amados irmãos de todo o estado de São Paulo, de todo o nosso Brasil. Nesse momento de pandemia que estamos passando, as pessoas estão em casas, muitas estão indo para o trabalho, outras estão voltando do trabalho, procurando cumprir todas as restrições e as exigências para seguir o protocolo da vigilância sanitária. E esse é o canal Arauto da Palavra. Hoje, dia 18 de agosto de 2020, esta é a primeira mensagem que eu vou gravar para edificar a tua vida, sabendo que você tem o livre-arbítrio de querer ou não ouvir, de querer ou não compartilhar e de também dar a sua opinião, sugestão e crítica. Você tem esse livre-arbítrio. E se você gostar desse canal, ative o sininho aí, se inscreva, tá? Isso aí me impulsionará, será como uma injeção de ânimo para que eu continue gravando mais mensagens da Palavra de Deus. E desde já eu quero desejar toda a sorte de bênção na tua casa, tá? Na tua vida, na vida da tua família. Que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, a você, sua família, tá? Toda a sua casa seja guardada e protegida debaixo das poderosas mãos de Deus. Meu nome é Jeremias, pela misericórdia de Deus, eu sou arauto da palavra, eu falo da palavra de Deus. Portanto, não sou teólogo, não sou formado em nenhuma faculdade teológica. O conhecimento que eu tenho é através da revelação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Portanto, se eu cometer algum erro de português, não me julgue por isto. Mas se houver alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, você pode perguntar, que eu vou buscar a revelação de Deus para a tua vida e no momento oportuno estarei te respondendo. Quero compartilhar com vocês hoje o texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículos número 6 e número 7, que diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandece em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Querido Deus e eterno Pai, acabei de ler a tua santa e bendita palavra e o Senhor já me deu a revelação desse texto, que eu possa compartilhar, Pai, e que esta mensagem seja para edificar o lar e a vida de todos aqueles que a ouvirem, Pai, e divulgarem, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em todo o tempo. Amém. Pois muito bem, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu me deparo com a resposta no versículo anterior. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus me traz uma outra revelação desse texto que eu quero compartilhar com você. Vejamos bem, tesouros em vaso de barro. O que seriam esses tesouros? O que Deus revelou para mim e pode revelar para você ou para qualquer um de nós que assim se achegar à palavra de Deus com a mente e o coração aberto. Porque eu aprendi que desde quando você vai até a palavra de Deus com o seu conceito já formado, ela não se revela para você. Mas quando você abre a palavra de Deus e pede uma revelação com o coração humilde, desejoso de aprender do reino dos céus, então Deus, na sua infinita misericórdia, ele se revela através da palavra para você, como Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois vós,
pequeninos, porque meu Pai não revelou aos sábios o entendido, mas revelaste aos pequeninos. Então Deus revela a sua palavra àqueles que se achegam a Ele com inteira certeza de fé e coração humildemente aberto. Porque a nossa mente é uma terra fértil, o nosso coração é uma terra fértil. Nós absolvemos aquilo que queremos, nós temos esse livre-arbítrio de absolver e aprender aquilo que queremos. E para sermos edificados pela palavra de Deus, temos que chegar diante dela com o coração e a mente aberto, disposto a ouvir o que Deus quer falar conosco através dos seus mensageiros. Não existe grandes pregadores e nunca existiu. Nunca vai existir grandes pregadores. O que sempre existiu e o que sempre vai existir até que Jesus não venha buscar a sua igreja são grandes mensagens depositadas em vasos de barro. Quando eu vejo alguém pregando com muita eloquência, que Deus usando de forma maravilhosa, eu sei que ali é a mensagem de Deus depositada no vaso de barro. Então, o que é esses tesouros em vaso de barro? Eu já ouvi alguém dizer que os dons espirituais são ornamentos da igreja. Eu não posso concordar com isto, porque ornamentos da igreja são vasos, flores, cortinas, tapetes, uma pintura, o acabamento, né? A aparência física interna e externa da igreja são os adornos, né? As ferramentas, os tesouros em vaso de barro são ferramentas, né? São dons que são ferramentas espirituais que Deus, através do Espírito Santo, deposita na vida dos seus servos, para que esses façam uso desse dom para edificação da igreja. Quando o dom depositado em determinado vaso de barro, ele não é usado dessa forma, esse vaso não é de barro, né? Esse vaso não é de barro. Do que esse vaso é? Eu não posso julgar, mas a palavra julga, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se é nova criatura, tem que ser servo. E para ser servo, tem que copiar a Cristo, imitar a Cristo, né? E Cristo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua magnitude, né? Ele em nenhum momento quis ser igual a Deus, como está escrito lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Ele não teve por usura, né? Nem usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, morrendo na cruz para salvar a mim e a sua vida. Então, vasos de barro. Quando Deus deposita um dom na vida de uma pessoa, este dom é acompanhado das manifestações e do poder do Espírito Santo. Ninguém fala de Deus sem ter conhecimento de Deus. Ninguém fala do Espírito sem antes ter recebido algo do Espírito. Então, tesouros em vaso de barro são dons, são ferramentas espirituais que Deus deposita. Quando o vaso, que é o ser humano, quando a Bíblia diz vaso de barro, sou eu e é você, quando assim nos colocamos diante da vontade soberana de Deus. Quando é depositado esse dom, eu não tenho este direito de me exaltar sobre esse dom. Porque assim como Deus não dividiu a glória dele com Moisés, ele não vai dividir comigo, não vai dividir com você, não vai dividir com ninguém, porque ele disse, a minha glória eu não darei a outrem. Então, dons é para ser usados para edificação, para crescimento da igreja e para proclamação do Evangelho de Deus na terra. Dons de curar não é para ser usado para ganhar dinheiro.
Porque Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Dons de revelação, dons de falar em outras línguas, dons de operação de maravilhas, dons de ciência da palavra, dons de sabedoria, enfim, os 9 dons que está aí na palavra de Deus são ferramentas que Deus nos empresta para que possamos disseminar e divulgar melhor a sua palavra e com isto alcançar almas para o reino do Senhor Jesus. Quando Paulo fala assim, que foi-me colocado um espinho na carne, a fim de não me exaltar. Então, os dons espirituais é ferramentas que Deus empresta, Ele nos empresta através da busca dos dons espirituais, através do Espírito Santo. Eu espero que esta palavra alimente seu coração. Se você tem o dom de louvar a Deus, ele está emprestado para você. Se você tem o dom de tocar um instrumento, qualquer que seja o instrumento, ele está emprestado para você. Se você tem o dom de ciência da palavra, de conhecimento profundo da palavra de Deus, ele está emprestado para você. Se você tem os dons de curar, de operações de maravilha, dons de sabedoria, dons de falar em outras línguas no Espírito, esses dons estão emprestados para você. Deixa que a glória de Deus resplandeça em você. Permita que a palavra de Deus seja aplicada em você. Porque a palavra de Deus, ela tem 2 objetivos: te edificar e te levar à salvação. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva nesse canal, Arauto da Palavra, dá o seu like aí, ative o sininho e qualquer pergunta que você quiser fazer, dentro do tempo oportuno, eu te responderei através da revelação de Deus. Amém? Se eu não souber responder, eu vou buscar uma revelação, eu vou buscar um conhecimento para sanar a tua dúvida, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.